O amor de Deus é muito mais do que uma língua pode dizer. Ele chega até as estrelas e alcança a órbita mais profunda do pecado. Deus deu o Filho pelos pecadores culpados. Ele reconciliou seu Filho errante e perdoou seus pecados. Ó amor de Deus, tão rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente. Esse amor deve ser a canção dos santos. Quando um dia esse tempo desaparecerá e os reinos terrestres passarão, quando pessoas que nunca quiseram orar pedirem ajuda a montanhas e rochas, então o amor de Deus permanece tão ilimitado e puro. A graça redentora para o pecador será sempre a canção do santo. Ó amor de Deus, rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente. Esse amor deve ser a canção dos santos. Se enchêssemos o mar de tinta e se o céu fosse de pergaminho, se cada talo fosse uma pena, para que se pudesse escrever com ela. Escrever o amor de Deus consumiria o vasto mar. Os livros nunca poderiam conter tudo, por mais valiosos que fossem. Ó amor de Deus, rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente. Esse amor deve ser a canção dos santos. Ó amor de Deus, rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente. Esse amor deve ser a canção dos santos. Eu saúdo a todos os irmãos e irmãs no Senhor em todo o mundo para essa transmissão com a palavra da Escritura de Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Tito,
capítulo 3, a partir dos versículos 4 até 7. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para todos os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que o Senhor abençoe todos os ouvintes de sua preciosa palavra. Antes de ouvirmos a pregação, lerei uma saudação do irmão Frank. Amados irmãos e irmãs, eu saúdo de coração em todo o mundo, no precioso nome de Jesus Cristo. Com grande gratidão eu olho para os 70 anos de meu ministério que passaram, durante os quais Deus abençoou por toda a terra. Estava no plano de Deus revelar todo o seu conselho em nosso tempo e proclamar a eternamente válida mensagem de salvação a toda a criação. Mas agora, aos 90 anos de idade, meu corpo está enfraquecido. Sinto-me como Paulo, que escreve em Gálatas 4, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Como tenho dito com frequência recentemente, o irmão Branham fez o seu ministério e eu fiz o meu. Ninguém precisa esperar por mim. O próprio Senhor fará a conclusão mundialmente. Minha preocupação sempre foi ligar os crentes com Deus. Nós não somos seguidores de Paulo ou Branham, mas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim como o próprio Senhor completou sua obra de criação, Ele mesmo completará sua obra de redenção. Agora se trata de que todos os verdadeiros crentes em todo o mundo creiam somente o que as Escrituras dizem. Somente assim a congregação entrará na unidade do Espírito e todos os que são de Deus ouvirão a voz da palavra de Deus. Sejam em todo o mundo
abençoados em todas as nações e línguas, no santo nome de Jesus. Amém. Irmão Frank, nós somos gratos ao Senhor por podermos estar aqui novamente nesta manhã. Eu somente espero que todos aqueles que estavam esperando estar no outro edifício já o tenham superado de que estamos aqui nessa manhã. Às vezes, podem ser pequenas coisas que o inimigo torna tão grandes para nós diante dos olhos que todas as bênçãos desaparecem. E temos que ter muito cuidado para que isso não aconteça e que realmente aceitemos tudo assim como vem. E então seremos abençoados. Como nosso precioso irmão já disse, no caminho para casa, ele ouviu que Deus havia abençoado. E se ouve isso em todos os lugares, as pessoas dizem que nunca experimentaram tal profundidade na palavra de Deus e na comunhão do Espírito. Não haviam vivenciado isso anteriormente. E eu somente espero que as expectativas dessas pessoas não estejam direcionadas a uma pessoa, mas a Deus. E permaneçam também assim. Se as pessoas agora estivessem concentrando sua expectativa no homem, então isso certamente não irá bem. Mas se nós juntos colocarmos nossas expectativas naquele que nos deu todas as promessas e nos prometeu que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu, então veremos com nossos próprios olhos que Deus é fiel. Eu espero para mim o que pertence ao ministério da proclamação da palavra de Deus. E com isso, não estou pegando longe demais, embora às vezes eu diga ao Senhor, seria bom se um profeta de Deus estivesse em nosso meio e pudéssemos perguntar a ele. Mas, então, constatamos que mesmo o maior profeta de Deus não poderia nos dar outra resposta além daquela que Deus já nos deu em sua palavra. É verdade ou não é? Então paramos de discutir com Deus e dizemos, Senhor, Tu já respondeste. Nós é que ainda não percebemos, compreendemos totalmente. Nós queremos sempre procurar alguma resposta e, de fato, a encontramos já nas Santas Escrituras. Que misericórdia! Também constatei a gravidade que uma única frase dita a uma pessoa doente pode ter. E se tivermos já que pesar as palavras, então certamente quando as pessoas já foram atingidas pelo destino. Para mim mesmo, uma coisa de fato veio ao meu coração. Onde quer que tenha acontecido, isso não importa. Mas lá uma irmã visita a outra. Uma está saudável, está bem e passando bem, e a outra está, assim por dizer, no leito de morte, com câncer. E então a pessoa saudável diz para a enferma, você sabe qual é a diferença entre nós dois? Eu tenho a fé e você tem a doença.
E vocês podem imaginar o que isso significa para uma pessoa que mal consegue lidar consigo mesma e já está em uma luta interna que é quase impossível de compreender, muito menos superar. E a irmã saudável foi embora com um sorriso e um aleluia, e louvado seja o Senhor. E a enferma, quase poderíamos dizer, jazia ali em desespero de alma. Irmãos, irmãs, algumas coisas tocam o coração. Vamos pesar as palavras que nós queremos expressar. Seja cada um tardio para falar, rápido para ouvir, mas tardios para falar, e ainda mais tardios para se irar. Se, de alguma forma, fazemos visitas para conversar com as pessoas, então devemos fazê-lo com palavras cheias de amor divino, palavras nas quais a mão estendida de nosso Deus se torna visível, palavras que elevam, edificam os outros, porque alguns já estão deitados aí, talvez todos, um dessa forma e o outro da outra forma. E então ficamos cientes o que significa ter o amor de Deus no coração. E o amor não acrescenta ao outro mais dor e sofrimento ao sofrimento que já tem, mas o amor sofre junto, carrega junto, tolera junto. Isso agora tem que se tornar revelado. Todo o resto foi apenas uma postura piedosa e todos achavam que estavam certos. Mas Deus quer nos levar ao ponto em que realmente nos tornemos uma bênção uns para os outros e que tudo o que nos atrapalha espiritualmente seja removido de nosso coração. Pois recebemos as maiores revelações da palavra de Deus. Mas se houver obstáculos em nosso coração, o que acontecerá? Então não podemos seguir em frente, pois somos como pessoas presas às circunstâncias. Que o Senhor coloque em todos nós tal anseio de sermos uma bênção uns para os outros, de carregarmos uns aos outros. Cada um aceita o outro assim como é, e cada um se aplica ao outro. Então, Deus abençoará e estará conosco. Eu creio que foi o penúltimo versículo, ou até mesmo o último, ou ambos, como está aqui. Portanto, tu lhes farás fugir com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Não nós, não você, mas o Senhor porá em fuga os seus inimigos por causa da sua honra, por causa da sua justiça, por causa da sua veracidade. O salmista diz em outro lugar: levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os seus inimigos. Ele os dispersa e eles têm que fugir. E não é apenas o rei que se alegra com a ajuda de Deus, como já lemos. O rei se alegra
por tua ajuda. Eu quero dizer, até mesmo um mendigo se alegra com a ajuda que Deus lhe dá. O homem era rei e se envolveu nisso, e assim todos, o mendigo, o alemão, ou qualquer outra nacionalidade, ou quem quer que seja, cada um que experimentou a ajuda de Deus pode aqui se incluir e dizer: Senhor, eu experimentei a tua ajuda pela graça. No próximo versículo está: levanta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu heroísmo. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, poder, Deus heróico, Pai eterno. E nós temos o direito de esperar que Deus cumpra ações que excedam nossas expectativas, porque assim que dizem as Santas Escrituras, eu creio que está no profeta Isaías 64, onde o homem de Deus clama do fundo de seu coração: ó Deus, que rasgaste os céus, que abatesses. Eu quero dizer, certamente já lemos isso aqui muitas vezes. Que passagem bíblica ainda não tenhamos lido aqui? Certamente poderíamos perguntar isso. Isaías 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos. Que Deus faça isso pela graça. Nós vemos que as coisas estão tomando forma em todos os aspectos. Ninguém sabe quanto tempo mais vai demorar ainda. Mas uma coisa todos nós sabemos é que estamos vivendo no último tempo e que até mesmo o fim dos tempos terá um fim. E que o Senhor retornará para levar os seus para casa. Eu também expressei isso aos meus filhos quando estávamos sentados juntos, e depois ao meu filho mais novo, no meu aniversário, eu disse: quando vocês servirão ao Senhor? E vocês sabem como eu sinto em relação a isso. Eu penso, se as pessoas não servirem ao Senhor enquanto estiverem aqui na terra, o que farão com Ele, então, na glória? Então, o que os atrai a Ele, se aqui eles não têm tempo para Ele? Se aqui eles passam ao largo dele, o que os atrairá lá? Eu creio que cada pessoa que realmente vivenciou a graça de Deus o serve. E o Senhor diz, eu penso, está no profeta Malaquias: então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. E o que isso inclui tudo, não apenas para fazer algumas palavras piedosas em algum momento, mas
para que estejamos à disposição do Senhor com todo o nosso coração e alma, com tudo o que há em nós. Eu mesmo não estou preparado para essas perguntas ou para essas palavras, mas isso tem que estar aqui. É Malaquias 3, versículo... Eu leio versículo 16. Então, quando aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, ou respeitam o seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular propriedade, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. E essa palavra está diretamente antes do último anúncio. Se vocês continuarem lendo, já é passado para o tema do dia do Senhor. Pois sabei, eis que o dia do Senhor vem. Deus fará uma distinção entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Entre aquele que tem respeito por sua palavra, como lemos aqui. E importante nesse contexto é também o pensamento expresso aqui, qual seja, na última parte do versículo 17. Aqui está, como um pai poupa a seu filho que o serve. De que serve a um pai o melhor filho se ele não está à disposição dele, se ele segue seu próprio caminho e, assim por dizer, é o problema do pai. De que adiantam milhares de filhos e filhas a Deus se não estiverem à sua disposição, se não o servirem de coração, se não tiverem autorrespeito por suas palavras, se o honrarem com os lábios e com a boca, e o seu coração estiver longe dele? De que adiantam todos os seus filhos e filhas se eles seguirem seus próprios caminhos? Eles são sua dor e lhe causam preocupação e problemas. Eu penso que hoje não estamos falando aqui de uma infalibilidade. Eu penso apenas que temos que compreender que nós, como congregação aqui na Terra, temos um propósito muito especial, ou seja, estar à disposição de nosso Deus para servi-lo de coração. E essas são as pessoas que então vivenciarão essa diferença, como está escrito aqui. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. As pessoas podem servir a uma igreja, a uma sociedade, a uma comunidade religiosa, podem servir a si mesmas e estar disponíveis, mas Deus busca seus filhos
e suas filhas, aos quais Ele tem o direito, e Ele quer que estejamos à sua disposição. O que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, na verdade, uma palavra maravilhosa, e que ela se aplique a todos nós. Está aqui em Gálatas 1, versículo 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a congregação de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O que foi isso? Deus se revelou a um homem que era zeloso por uma causa que ele considerava correta. Mas ele não havia compreendido que o tempo já havia avançado e que todas as profecias já haviam se cumprido. No entanto, ele recebeu a ligação à obra de Deus. E isso é o importante para nós. Não importa pelo que você e eu tenhamos nos esforçado, não importa a que tenhamos dedicado nosso tempo, importante é que agora compreendamos que Deus quer se revelar em nós e por meio de nós, porque esta é a hora, porque estes são os dias da visitação divina da graça, porque esta é a última geração profética em que uma grande parte da palavra de Deus se cumpre. Em um lugar está que me tem por fiel. Havia outra palavra que eu queria ler, mas nem sempre está disponível assim para mim, como já foi o caso antigamente. Vamos ler do Evangelho de João, do capítulo 14. Vamos segurar os pensamentos do profeta Malaquias e a palavra de Gálatas, de que estamos aí para estar à disposição de Deus. E que a diferença naquele dia será feita entre aqueles que serviram a Deus e os que não serviram a Ele. Não aqueles que eram religiosos, não aqueles que frequentavam os cultos na congregação, não aqueles que lutavam por algum ponto doutrinário de uma forma ou de outra, mas aqueles que serviam a Deus de todo o coração, que pertenciam a Ele com tudo o que havia neles. O seu tempo, seus talentos, tudo o que estava aí pertencia a Deus. Foi disponibilizado a Ele. Essa será a diferença naquele dia. Em João 14, versículo 12, a palavra que o irmão Branham leu com muita frequência, aqui está. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também
fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou Ajudador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o reconheceis, porque permanece convosco e estará em vós. Não é esta uma palavra maravilhosa? O Espírito Santo foi descrito de muitas maneiras como Consolador, como Ajudador, como Conselheiro. Ele se tornou tudo para nós. E quando reconhecemos que esse Espírito da verdade nos conduz a toda a verdade e que o mundo não pode recebê-lo, ele não o vê e não precisa dele. Somente quem é da verdade pode receber o Espírito da verdade. E o Senhor fala: minha palavra é a verdade. E aqui distinguimos claramente entre uma unção pelo Espírito, que muitos têm, que milhões têm nessa geração, e entre a genuína recepção do Espírito Santo em sua alma e na minha alma, em ligação com a semente da palavra de Deus. O Espírito Santo tem que ter um ponto de referência em sua e na minha alma. Ele tem que ter um ponto de contato, ele tem que ter. E se a palavra inspirada pelo Espírito não está na alma, onde deve estar então o ponto de contato? Ele não está lá. É uma unção. As pessoas se alegram e depois seguem seu próprio caminho. Mas Deus tem pessoas na terra, um povo que Ele designou para reconhecê-lo, para receber sua palavra e para ser guiado pelo Espírito em toda a verdade. No versículo 18 está: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse é o efeito da palavra e do Espírito de Deus. O fato de reconhecermos isso. E agora, vamos nos perguntar, de fato, concretamente, se isso já aconteceu. Aqui está: se for esse o caso, não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós, darei o meu Espírito, ainda um pouco tempo, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. E então vem: naquele dia
reconhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A primeira parte, eu ouso responder com claro sim. Porque todos nós reconhecemos que Deus esteve em Cristo e Cristo em Deus, que o Senhor Jesus é a revelação de Deus na carne. Isso nós compreendemos, não temos nenhum problema com isso, ou esforço. Mas agora, essa primeira parte tem que levar à segunda. Caso contrário, o efeito não existirá. Caso contrário, o significado e o propósito do que Deus tinha em mente não se concretizará. E está aqui, e eu leio com prazer novamente, naquele dia reconhecereis que eu estou em meu Pai. Bem, acabamos de dizer que nós reconhecemos isso, mas agora, e vós em mim. Já reconhecemos isso e aceitamos com a mesma clareza divina e em nossos corações aceitamos que tão certo quanto Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, que nós, como redimidos, estamos no Redentor, que esse é o nosso estado atual? Nós aceitamos isso? Aceitamos na fé isso? Talvez eu não consiga expressar isso claramente, mas eu penso que a palavra de Deus diz isso com muita clareza. Então, quando isso acontece, o Espírito vem, o ajudador, o consolador, o conselheiro, e nos é dito, não vos deixarei órfãos, mas lhes enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E então, ainda um pouco tempo, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, que eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, reconhecereis que eu estou em meu Pai, e vós estáis em mim, e eu em vós. Vamos pedir ao Senhor, sinceramente, de coração, que todo esse versículo inteiro seja gravado no fundo de nosso coração como uma revelação divina. Que não apenas a primeira parte, mas também o que segue. E vós estáis em mim, e eu em vós. Quão belo o irmão Branham explicou isso da forma mais simples, e que às vezes, não apenas às vezes, mas certamente seria ofensivo para os altamente instruídos, mas que grandes verdades foram expressas através disso. De forma clara e simples, ele diz, com referência a Abraão e Levi, que estava ainda nos lombos de Abraão, quando havia ainda 4 gerações antes ou depois haveria, e o irmão Branham então explica, assim como já estávamos em nosso tataravô, e por fim, então, naturalmente, no fim, em nosso Pai, mas ele ainda não podia ter comunhão conosco até que chegasse a hora de virmos a vida. De repente, nosso Pai, em quem estávamos, pôde ter comunhão conosco porque fomos concebidos, nascidos nesta vida. Assim, foi-nos explicado que estivemos em Deus
por toda a eternidade. E não somos nada além de filhos e filhas de Deus que foram concebidos e nasceram para a vida divina por meio do Espírito. Nós estávamos em Cristo e estaremos com Ele e nele para sempre. Todos esses são pensamentos tão maravilhosos. E eu penso que nunca houve uma época em que as coisas divinas e todo o plano de salvação tenham sido explicados de forma tão simples, mas tão abrangente e tão profunda como nos dias de hoje. Mas de que nos serviria se todos disséssemos, nós reconhecemos o batismo bíblico e entendemos a divindade, se não compreendêssemos que nós estamos em Cristo e que Ele está em nós, e somente então nós temos confiança em Deus. E até esse ponto falta confiança, porque, por assim dizer, nós duvidamos naquilo que Deus fez por nós e em nós. E, na verdade, apenas esse pecado ruim, e esse é o pecado da incredulidade. O que o Senhor diz no Evangelho de João? Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E o que João escreve em sua carta? Quem não crê a Deus o faz mentiroso. Ninguém dirá a Deus, tu não disseste a verdade? Ninguém fará isso. Mas está aí a frase poderosa: quem não crê a Deus o faz mentiroso. Se eu não crer em você, o que você me diz, o que eu fiz então? Então eu coloquei em dúvida aquilo que você me disse. E assim por dizer, eu fiz como que você não fosse digno de confiança, como mentiroso. Quem não crê a Deus o faz mentiroso. Agora eu pergunto a vocês, como nós queremos passar por isso se nós nos isolemos, fizermos de Deus, eternamente verdadeiro Deus, um mentiroso por meio da incredulidade? Como nós nos apresentaremos diante dele? Que vá ao nosso coração que cada palavra de Deus é verdadeira, tão verdadeira quanto o próprio Deus, e a palavra saiu de sua boca. Está aqui adiante, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Também isso eu tenho que crer. Se eu não crer nisso, então, fazendo aquele que expressou isso um mentiroso. E esse é o meu Senhor e o meu Deus. Ele diz, se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Aqui se trata de uma missão divina, de um envio divino, um mandato divino, para levar a palavra revelada por Deus às pessoas. E os que são de Deus ouvem os que são enviados por Deus. E quem é enviado por Deus fala as palavras de Deus, pois elas são uma revelação viva em seu coração.
e ele se tornou uma parte desse propósito divino. E eu penso que é para lá que Deus quer nos levar, todos nós. Não que agora nós façamos imaginações, isso tem que acontecer, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não fazemos nada além de uma coisa, que creiamos a Deus e levamos a sério as palavras que Ele dirige a nós e reconheçamos e de acordo com a palavra de Deus, tenhamos nosso estado pessoal de fé. E falemos, Senhor, eu aceito isso pela fé. Assim como Tu, ó Deus, estiveste em Cristo, assim agora Cristo está em mim. Pois assim diz a Tua palavra. Tu não me deixaste órfão, mas me deste o Teu Espírito. Ele é o meu advogado, meu ajudante, meu consolador. Ele me guia em toda a verdade. Quem de nós poderia atribuir a mínima coisa a si mesmo? Não andamos todos nós nas trevas? Será que todos nós não sabemos o que Deus ordenou para esse tempo? Mas Deus se voltou para nós em sua graça e quer nos fortalecer em nossa fé hoje. Deus não tem interesse em destruir seus filhos ou abatê-los. Isso o inimigo faz, já de uma forma bem generosa. Deus não precisa acrescentar mais nada a isso. Mas Deus está interessado em nos edificar, em nos fortalecer em nossa fé, em nos tornar mais fortes. Não apenas que digamos, nós fomos agora abençoados. Eu quero vos dizer uma coisa. A menos que nós nos apoiemos na palavra certa de Deus e digamos, Senhor, hoje eu tomo minha posição na fé. Eu reconheço para que Tu me destinaste e elegeste. Se apenas agradecemos a Deus de forma geral e não tivermos Sua palavra diante de nós, então estaremos agradecendo, mas passando ao largo dela. Então isso não funciona. É preciso, de fato, ser assim, que nós sempre tomemos como fundamento a palavra, nos apoiemos nela e digamos, fiel Deus, tudo isso Tu fizeste por mim. Tu me redimiste. Tu derramaste o Teu sangue por mim. Tu me chamaste pelo meu nome. Eu sou Teu. Essas coisas nós temos que nomear pessoalmente, consultando as Escrituras, pois da palavra vem a pregação, e da pregação a fé, e a pregação nos leva de volta por meio da fé, a palavra da qual surgiu. E então nós temos a ligação com Deus, e podemos dizer-lhe, ou agradecer a Ele, pelo que Ele já fez. Senhor, Tu ajudas o rei, exclamou Davi. Hoje, nós podemos exclamar, Senhor, Tu ajudas a mim. E quem ousar dizer isso na fé, ele pode fazê-lo, dizendo, Senhor, Tu me ajudaste, Tu me redimiste, Tu me tornaste o Teu filho, Tu me reconciliaste, Tu me concedeste a vida eterna, Tu me destinaste a servir a Ti. Isso nós temos, com a ajuda de Deus, realmente dizer na fé, por convicção. E eu penso que não será difícil para nós hoje. Nós vimos com Paulo, ele estava se esforçando de uma forma muito poderosa, mas ainda não tinha consciência da situação
do que estava acontecendo naquela época. Mas então o Senhor se revelou a ele. E então ele lutou da mesma forma pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida. E se lermos, eu creio, 2 Coríntios 11 e todos os acontecimentos que ele foi batido, até mesmo açoitado e assim por diante, e todas as coisas que ele teve que passar. Mas uma coisa era certa: ele carregava a nobre semente da palavra de Deus. E ele também diz, em um ponto na carta aos Coríntios, embora nosso homem terreno seja desgastado, o homem interior está sendo fortalecido dia a dia e se renova dia a dia. Irmãos e irmãs, também nós queremos fortalecer uns aos outros na fé. Nós queremos encorajar uns aos outros, e isso por plena convicção e do fundo do coração. E quando percebemos que em algum lugar uma palavra de conforto é necessária, que não apenas digamos isso com os nossos lábios, mas que isso possa sair do fundo de nossa alma. O Senhor quer nos reunir assim. Deus em Cristo, Cristo na congregação. E nós, como seu povo, nele, protegidos para o tempo e para a eternidade. Eu não vos deixarei desamparados, não órfãos. Eu voltarei a vós. Ele é um verdadeiro Pai e morreu, mas ressuscitou. Vocês conhecem a história. Eu gostaria de terminar com o que essa mulher disse ao irmão Branham. Sim, você também prega Jesus Cristo e ele morreu? E ele disse, isso é verdade, mas ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E eu não sirvo a um Senhor morto, mas ao Senhor vivo, que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte e o inferno, que nos redime, que nos perdoa, que nos atrai a si por pura misericórdia e amor. Ó amor de Deus, tão pleno e livre, desde tempos antigos e sempre novo, que nós sejamos dominados por esse amor divino. E eu direi a vocês livremente, uma pessoa que só entra em uma congregação por meio de algum tipo de doutrina ou se categoriza religiosamente, tal pessoa acabará no fim saindo de mãos vazias com a sua doutrina. Deus quer nos inundar com o seu amor. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus está acima de tudo. E se nós o temos, realmente recebemos no amor a reconciliação, perdão, graça, salvação, vida eterna. Tudo foi revelado no amor de Deus e por meio do amor de Deus na cruz do Gólgota. E essa é uma palavra do Senhor. Todos os redimidos levarão em seu coração o que aconteceu por meio de nosso Salvador no Gólgota. E isso será revelado por meio deles. A palavra da cruz não é uma pregação vazia sobre coisas que aconteceram, que talvez devêssemos considerar em termos de história ou história da salvação, mas lá aconteceu algo com você e comigo, por você e por mim. Nós temos parte naquilo que Deus fez, que hoje nós
sejamos dominados pela graça e pelo amor de Deus e possamos dar graça ao nosso Senhor de todo o coração e de toda a alma, a gratidão devida. Você já foi a Jesus para receber o poder purificador? Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Você está confiando plenamente em sua graça nessa hora? Você foi lavado no sangue do Cordeiro? Você está lavado no sangue do Cordeiro que limpa a alma? As suas vestes estão imaculadas, são brancas como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro? Você está caminhando diariamente ao lado do Salvador? Você está lavado no sangue do Cordeiro? Você descansa a cada momento no crucificado? Você está lavado no sangue do Cordeiro? Você está lavado no sangue do Cordeiro que limpa a alma? Suas vestes estão imaculadas, são brancas como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro? Quando o noivo chegar, suas vestes estarão brancas. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Sua alma estará pronta para a brilhante presença dele. Então seja lavado no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue do Cordeiro que limpa a alma. Suas vestes estão imaculadas, estão brancas como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Então, tirai as vestes manchadas de pecado e lavai-vos no sangue do Cordeiro. Há uma fonte que jorra para a alma imunda. Lavai-vos no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue do Cordeiro que limpa a alma. Suas vestes estão imaculadas, estão brancas como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue do Cordeiro que limpa a alma. Suas vestes estão imaculadas, estão brancas como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro.